pessoal bonito, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Michelle. Bora fazer pão? Quem gosta de pão aí? Conta pra mim. Um pãozinho caseiro, galera. Não tem como. É o melhor, como diz o Matheus. Mãe, o seu pão é o mais gostoso. Se der, eu filmo ele pra vocês falando, porque ele adora o pãozinho caseiro. Já fazia um tempo que eu não fazia, confesso, tava comprando. Lembrando que, gente, essa receita não vai leite de vaca, não vai ovos, não vai nenhum derivado de leite, nada assim, tá bom? Só não recomendo se você tiver ou alguém na sua família, né, pra sua casa, se alguém tiver intolerância ao glúten, alergia ou for celíaco, alguma restrição aí ao glúten, porque ele é feito com farinha de trigo convencional, tá bom? Então, espero que vocês gostem dessa receita, acompanhem aí. Se fizer, não esquece de comentar aqui embaixo pra mim, tá bom? E é uma receita econômica, olha só, é tudo de bom, gente, é tudo de bom, é uma receita econômica, uma receita prática. Você sempre tem um pãozinho aí na sua casa gostoso, que não vai muita coisa, tá bom? Bora pra receita? Vamos à receita então, pessoal. Eu vou utilizar aqui então uma vasilha, tá bom? Lembrando que essa receita ela rende 2 pães que cabem nessas formas aqui, tá? No final eu vou pesar pra, assim, passar para vocês uma ideia melhor de quanto que fica pesando cada pãozinho. Então eu tenho essas duas formas, essa de silicone e essa aqui é com revestimento assim de teflon, ó, tá vendo? Tem gente que usa pra pão, tem gente que fala que é a forma de bolo inglês, tá bom? Então eu tenho essas duas, eu gosto porque nenhuma das duas precisa untar, é uma coisa bem mais prática, tá bom? Então vamos lá, vamos começar essa receita. Eu vou colocar uma xícara, tá bom? Aqui tô com um copo medidor, ó, uma xícara de água morna, gente, morna, tá bom? Não pode ser água quente, senão você vai acabar matando os bichinhos do fermento, né? Ele que vai fazer a fermentação do pão e tudo mais. E não pode estar muito quente, senão acaba matando os bichinhos, ok? Eu tenho aqui uma colher de sopa. Ela vai ser praticamente a nossa medidora, tá? A gente vai se basear muito nela para fazer as medições. Então, relembrando, aqui tem uma xícara de água morna, uma xícara de 250 ml, ok? Aí, nós vamos pegar o nosso fermento, ó, o meu tá aqui num potinho, eu guardo ele na geladeira, depois que eu abro a embalagem, você pode comprar o de sachê, certo? De sachêzinho, ele é o fermento biológico seco, eu tinha esquecido de falar pra vocês, fermento biológico seco. O de sachêzinho, você vai utilizar um sachê, ok? Nesse caso, se você quiser comprar, se você fizer uso, se você quiser realmente fazer o pão ou a massa de pizza ou qualquer outra coisa com o fermento biológico seco, vale a pena você comprar a embalagem maior e você pode guardar num potinho assim também na geladeira. Então, nós vamos utilizar uma colher de sopa de fermento biológico seco aqui na água morna. Aqui então, ó, vou colocar na água morna. Vou tampar aqui o meu potinho. Logo a gente já vai guardar lá na geladeira. Depois que eu coloquei o fermento, eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar. Tem gente que vai achar que é bastante. A receita original pede 2, tá, gente? Eu coloco 4 porque eu descobri que quando eu coloco um pouco mais de açúcar, o fermento, ele age melhor e deixa o pão mais fofinho. Então, ó, coloquei 3, coloquei 4. Não que ele não vá crescer com as duas, ele cresce também. Mas eu descobri assim, fazendo, que com 4 colheres ele fica melhor, tá bom? Então, já coloquei as 4 colheres. Vou colocar meia colher de sopa de sal. Sal de cozinha, sal comum, tá? Aqui, ó, meia colher de sal. E a gente vai colocar também, aqui ó, tenho óleo, tenho de soja aqui em casa. Vou colocar 6 colheres de óleo de soja. Quatro, 5, 6,
Como eu já tinha comentado com vocês no outro vídeo, essa receita eu aprendi com uma mãe, num grupo, né, dos grupos que eu participo, grupo de Facebook, tá, gente? Facebook, receitas de itens sem leite de vaca, sem essas, né, por causa da alergia alimentar do meu filho, então eu descobri essa receita com essa mãezinha. Mas as minhas avós, tanto a minha avó materna quanto paterna, o pãozinho que elas faziam é muito semelhante a esse aqui, tá? Essa receita aqui que eu tô fazendo, só que elas faziam uma quantidade um pouco maior pra ficar para mais dias, né? Eu lembro da minha avó fazendo um pão bem grande, assim, 3 pães bem grandes, colocava na assadeira maior e assava os 3 juntos. Então aqui, gente, eu coloquei, aí eu vou misturar, eu vou passar a colher assim, ó, e vou como se fosse desmanchar, assim, o fermento, tá joia? Vamos desmanchando bem direitinho. Depois que já tá bem desmanchadinho, a gente vai pegar meia xícara de farinha de trigo. E vai colocar aqui na bacia, vai jogar assim, ó. Eu aprendi dessa forma e tem dado certo. Tem gente que já pega, já coloca a farinha e já começa a sovar o pão, a fazer a massa. Eu prefiro fazer desse jeito aqui, ó. Aí nós vamos balançar a bacia assim, ó, sem mexer com a colher, tá, gente? Ó, só balança pra que esse conteúdo do líquido misture aqui, ó. Só vou desmanchar essa... Aí tá uma pelotona, né? E vou misturando assim, desse jeito. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos deixar uns 15 minutinhos descansando, tá? Você vai dizer, nossa, Michele, mas por quê? Às vezes acontece do fermento não estar legal, ou você ter colocado água muito quente, alguma coisa assim, e aí esse fermento não vai fermentar. E então eu prefiro fazer dessa forma. Eu aprendi assim, lá com essa mãezinha, como eu falei pra vocês. Eu vou pegar um pano de prato, vou cobrir e vou deixar aqui esses minutinhos. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês como que fica a fermentação, pra vocês verem que tá dando certo, que o fermento tá ativo sim. E aí vocês já podem prosseguir com a sova do pão. Vamos ver como que ficou? Tirar o pano. Olha lá, gente. Vocês conseguem perceber aqui? Tá vendo as bolinhas de ar? Olha só. Tá vendo? Ó. Então, isso é sinal que o teu fermento tá ok. Então, você pode continuar. Então, agora a gente pode mexer bem com a colher aqui. Vamos lá, vamos mexendo. Você vai falar, Michele, mas qual a quantidade de farinha? Gente, é tudo no olho, tá? Eu vou colocando conforme a necessidade, conforme eu sinto que tá precisando de mais farinha, tá bom? Então, a gente vai colocando aos poucos aqui, ó. Outra dica, gente, eu já tinha comentado também que eu gosto, ó, aqui tá meu pote, não sei se vai dar pra ver, um pote de mantimentos. Deixa eu erguer ele aqui. Ó, é um pote de mantimentos, tá, ó. Tem farinha de trigo e quando a gente compra 5 quilos, não cabe tudo aqui. Então, o que que eu faço? Eu pego o pote de vidro e guardo as coisas, porque daí não fica farelo, não fica aquele monte de pacote dentro do armário. E assim a gente consegue organizar e fica bem melhor. Então, vamos lá, vamos colocar a farinha de trigo. Ó, que hora eu vou pegando aqui com a mão mesmo, vou colocar. Ó, coloquei então 2 punhadinhos e vou mexendo. Vou mexendo. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou colocando farinha e mexendo com a colher. Vai chegar um ponto que não vai mais ter como mexer com a colher. Aí, é com as mãos mesmo. Mãos sempre bem limpas. A minha já tá higienizada, lavei bem. Na cozinha, a gente tá sempre lavando a mão. Quem é dona de casa sabe. Quem mexe, né, com o alimento também sabe que tá sempre lavando, gente. Sempre lavando, sempre limpando. Ó, mais um punhadinho de farinha. E vamos lá. Vamos mexendo. Então, esse pão é muito simples. Se você tem alguma restrição ao ovo, ao leite, você tá precisando fazer dieta para amamentar, você tem uma criança que precisa, né, de alimentação
diferente, ou você quer fazer mesmo para sua família, agora é final de mês. Eu já sei que muita gente ainda não fez compra e a gente vai ficando com menos coisas mesmo, não tem como. Vai usando, vai acabando e é assim. Então, ó, vou colocando, já tá molinha. Vou pôr mais um pouco. Daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês como que tá, até o ponto de desgrudar mesmo. Na hora que eu começar a mexer, sovar com a mão, tá bom? Eu mostro pra vocês. Gente, chegou num ponto aqui que eu já não consigo mais mexer com a colher, já tá bem pesado. Então, eu joguei mais um pouco de farinha, deixa eu pôr a colher pra cá. E vou começar, vou tirar a tampa também. E vou começar a sovar assim com a mão mesmo, ó. Vamos mexendo, ainda tá bem molinho, ó, vocês podem perceber. Então, a gente vai sovando, vai mexendo, vai misturando toda a farinha com a massa e vai mexendo, tá bom? Olha lá. Vou pegar mais um pouco de farinha aqui. Olha lá. E vamos mexendo. Aqui, pessoal, já tá num ponto, ó, que já tá virando uma massa mesmo. Já não tá tão mole. Ó, e a sova a gente faz assim, ó, dobra a mão e sova. Quem tiver máquina de pão, daí eu não sei como que é a receita, viu, gente? Geralmente a máquina vem com a receita já, então também facilita bastante. Ó, ele tá aqui, ó, tá vendo que ele ainda tá grudando, ó, vocês conseguem perceber, ó. Então, tem que pôr mais um pouquinho de farinha, mas assim, não pode colocar demais. Por quê? A gente não quer que o nosso pão fique super, super seco, não é verdade? Então, ela tem que ficar ao ponto de desgrudar das mãos, porém que você veja que não tá muito seco, tá bom? Então, tem que ir colocando com cuidado e sovando. E assim você vai conseguindo fazer o teu pão. Outra coisa, Michele, não acertei da primeira vez a receita. Seja essa aqui ou outra qualquer. Pão é prática, gente. Pão é prática. Quanto mais você faz, melhor você vai pegando o jeito. Ó, já tá bem soltinha aqui, quase. E é prática. Prática. Tempo de assar, tudo isso, você vai pegando o jeito da coisa, você vai vendo e vai ficando cada vez melhor, tá bom? Então, eu vou terminar, a hora que chegar no ponto de descansar, eu mostro pra vocês como que a massa tá. Tá vendo que ela ainda tá grudando um pouco lá embaixo? Então, a hora que chegar no ponto, eu volto. Gente, se sujar faz parte, tá? Fazer pão, a gente suja um pouquinho a bancada, a mesa onde você estiver fazendo. Ó, já chegou no ponto, gente. Olha que gostoso, ó. Não tá mais grudando, ó. Pode ver, ó. Tá? Não tá mais grudando. Desculpa que a bacia fez barulho. Não tá mais grudando, ó. Tá? Ó, você pode passar ela. Olha como que fica a consistência da massa. Você pode manipular e você vê que ela não tá seca, ó. Você sente que tem umidade dentro dela ainda. Esse é o ponto. Se você colocar muita farinha, depois que você assar o pão, ele vai ficar meio seco. Então, tem que deixar um pouquinho úmido, mas desgrudou das mãos, desgrudou da bacia, da vasilha onde você tá fazendo o seu pão, já tá no ponto, já vai dar certo. Outra dica também, se você achar que teu pão vai ficar seco, agora tá aqui, gente, ó. Eu coloquei, terminei a massa, eu espalho ela assim. É o jeito que eu faço, você pode fazer uma bolinha, o jeito que você quiser. Só que assim a gente consegue ver melhor quando ela dobrar de tamanho. Então agora ela vai descansar. Pro pão não ficar seco, como eu tava falando pra vocês, você pode umedecer o seu pano. Gente, é um pano limpo, por favor, tá? Um pano limpinho, que você acabou de pegar da gaveta, tá super limpo. Você pode umedecer ele um pouco, deixar ele úmido, não encharcado, tá, gente? Só umidozinho. E cobri-lo com o pano úmido. Isso também ajuda a massa a conservar a umidade e não ficar tão seco. Então, a gente vai deixar a nossa massa aqui descansando até ela dobrar de volume. Você vai ver que ela vai dobrar o volume. Não sei precisar para vocês quanto tempo, por quê? Nos dias mais quentes, essa fermentação do pão, ela é mais rápida. Quando está frio, tá chovendo, essas coisas, demora um pouquinho mais. Mas geralmente em torno de uma hora e pouquinho,
tá bom? Então você pode deixar ele descansando, vai fazer suas coisinhas, depois você volta pra dar uma olhadinha nele. Gente, já passou um tempo, mais de uma hora, bem mais, porque eu precisei parar pra buscar o Matheus. Então agora, o Matheus é meu filho, pra quem não sabe, pra quem chegou aqui nesse vídeo assim de repente, tá acompanhando a receita. Então eu parei pra buscá-lo na escola. Vamos ver como que tá esse pão, vou tirar o paninho, eu deixei o pano úmido hoje, tá? Vamos ver como é que tá, vamos ver se grudou um pouquinho no pano. Não, perfeito. Olha só, gente, como dobrou de volume. Agora, o que que eu faço? Eu separo aqui, certo? Eu separo, faço 2 pães, eu moldo na mão mesmo, assim, amasso bem, dou mais uma sovada, faço um formatinho de pão, faço os cortes e boto nas forminhas. Então, eu vou fazer isso e volto aqui. Aqui, gente, aqui estão os meus pães, um em cada forma. Ele não fica tão grande como eu falei pra vocês. Ao final eu vou pesar e vou passar direitinho pra vocês, tá bom? Então, eles já estão ali. Fiz, gente, tudo na mão, bem simples, meio rústico o sistema, sabe? Mas vai dar certo, tá bom? Agora eu vou pegar uma faca e vou fazer aqueles cortes na massa. Por quê? Aqueles cortes ajudam a continuar crescendo e fermentando o pão, ó. Então, a gente vem com a faca, olha lá, e faz os cortes, tá bom? Isso ajuda o pão a crescer, a ficar melhor por dentro, olha lá. Então, tá aí os cortes. Agora também, gente, dá pra deixar uma meia horinha descansando, você vai ver que ele vai continuar crescendo, tá? Outra dica, quando você for pegar ali da bacia, depois que ele descansou, a hora que você começar a pegar ele e você sentir que ele tá grudando na sua mão, você pode pegar mais um pouquinho de farinha, sovar mais um pouquinho e moldar o pãozinho, tá bem? Às vezes acontece dele ficar um pouco mais molinho, então eu coloco um pouco mais de farinha e deixo no ponto pra colocar aqui na forminha. Então, vai crescer mais um pouquinho, em torno de meia hora, e aí a gente vai colocar no forno, tá bom? Pessoal, os pães já cresceram aqui, eu gosto de deixar crescendo dentro do forno, tá? Mas você pode deixar em cima, cobertinho também não tem problema. Olha, eles já cresceram, estão de um bom tamanho, olha os risquinhos que a gente fez com a faca. Nesse tá mais aparente, nesse quase não tá aparecendo. Então, eu vou colocar aqui no meu forno, lembrando que o meu forno é elétrico, certo? Então, eu vou colocar aqui a 180 graus, 30 minutinhos, já vai estar super, vamos baixar aqui mais, super assado, bem douradinho até. Então, aí vocês têm que ver se no forno a gás também esse tempo, tem que ficar monitorando. Não precisa pré-aquecer o forno, pode colocar ali a temperatura e ficar cuidando lá que ele fica douradinho. Assim que eu desenformo os pães, ó, aqui tá a grade do meu forno. Eu tiro a grade, coloco ela aqui, olha o vapor lá embaixo. Aí não fica molhadinho o pão, que se você deixa na forma, às vezes ele fica molhadinho aqui nessa parte de baixo. E aí não fica muito legal, ó, as formas estão lá dentro da pia já pra lavar. Olha lá a água lá embaixo do vapor que saiu, e aí eu cubro, aqui tem uns paninhos lá pra cobrir. E aí fica assim, depois a gente guarda. Olha aqui, gente, a fatia de pão. Olha que gostosa. Aqui eu passei um pouquinho de manteiga. Ó. Olha. O Matheus não consome manteiga, somente eu. Esse aqui é pra mim, tá? O Matheus come a margarina que não tem leite, como a Becel. Às vezes eu uso a Qualy também. Mas de preferência que ele coma a margarina sem leite, tá bom? Mas pode ser também, a Qualy, igual eu falei, ele tá numa fase assim um pouco mais tolerante, vamos dizer assim, da proteína do leite, tá? Então, aqui tá a nossa fatia, nosso pão, que eu tô cortando, que ele já quer comer, hoje eu tô cortando pra nós, ó. Aqui tá um pãozinho, e lá tá o outro, e fica assim, bem gostosinho. Vamos lá. Olha lá, 408 gramas. Então, dá pra ter uma ideia aí, cada pão fica mais ou menos 400, 420, depende, o outro era um pouquinho maior, mas como eu cortei antes de pesar, né, não deu pra gente ter uma noção, tá? Vamos colocar ele de novo pra ver, porque é um papel toalha, porque a gente, né, pra não acabar não sujando. Olha lá, é isso mesmo, 408. E espero que vocês tenham gostado dessa receita. Façam, vocês não vão se arrepender. Aquele cafezinho da manhã com aquele pãozinho caseiro, delícia.
ou então no café da tarde, né, gente? No café da tarde, como diz o Matheus, eu vou comer só uma fatia antes de dormir, mamãe. Tá? Como eu falei no vídeo pra vocês, essa receita eu aprendi quando eu precisei fazer a dieta para amamentar o Matheus. Depois eu fiquei fazendo esse pão, inclusive pra ele depois. Hoje, gente, graças a Deus, ele já pode comer pão que contém leite, tá bom? Mas eu sei que muita gente, muita criança, muita pessoa até com intolerância à lactose, que é diferente da alergia, precisa também de uma receitinha, tá bom? E é isso, gente. Fica com Deus, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!